Olá, pessoal, sou Cássio Bettini, novamente aqui com vocês e hoje trazendo um cara aqui que é topzera pra caramba. A gente conheceu ele numa Startup Weekend, ele veio mentorar aqui no interior pra gente, ele é lá da capital, o Thiago Matsumoto, que esse carinha é foda, meu, ele é top mesmo, ele botou pilha lá na gente na Startup Weekend, deixou com uma dinâmica lá muito massa, viu, Thiago? Pô, cada vez que a gente lembra dessa startup, não tem como, sabe, não mencionar você, meu velho. Você é um parceiro Duca, muito show de bola mesmo, cara. E é o seguinte, esse camarada tá em São Paulo, ele tem cara de novinho, mas deve ser novinho mesmo, depois ele fala a idade dele. Ele tem lá uma empresa chamada Comercial Atlantic Hub. Ele é um fundador, um sócio dessa empresa, e eles tratam, olha que interessante, eles tratam de como migrar uma empresa, né, uma operação de uma empresa, migrar ou ampliar a operação de uma empresa. Vai me corrigindo depois se eu estou errado, Thiago. Beleza. Para sair daqui do Brasil e ir para Portugal, né, especificamente em Portugal. Então, não é simplesmente pegar e falar, vamos meter a operação lá e acabou. É óbvio que tem um monte de detalhes no meio do caminho, desde a linguagem adotada, né, é português, mas é outra linguagem, outra cultura, enfim, deve ter uma porrada de coisas que a gente vai discutir sobre isso e muito mais coisa. Bem-vindo, Thiagão. Pô, Cássio, primeiro, obrigado, muito obrigado mesmo de estar aqui. Parabéns pelo canal aí, pelo podcast. Isso é muito importante aí, a transmissão, e principalmente a gente que está nesse mundo de startup, tecnologia, o principal disso tudo são as conexões, né? As conexões não são só profissionais, digamos, são conexões sinceras, seja para aí sim, para a parte de profissão, para a parte pessoal. E aí, obrigado mesmo pelo convite. É muito bom poder falar aqui, falar aí com essa audiência aí. Espero a gente bater um bate-papo bem bacana e falar um pouco de tudo sobre Portugal, sobre tecnologia, sobre inovação. Exato. E o Startup Weekend em Birigui, para mim, foi um dos melhores também. Gostei muito das pessoas. As pessoas são muito empreendedoras aí, a energia da galera é exatamente o que eu senti aí, é o que eu gosto de fazer no Startup Weekend aí. Muito bacana. Que massa, cara. Então vamos lá, conta pra gente como é que é esse negócio aí da Atlantic, né? Atlantic Hub. Como é que é? Como é que funciona isso aí? Bacana. É legal falar que a Atlantic Hub nasceu em um ecossistema de startups, né? Eu como meu sócio o Benício, né, e o Eduardo, a gente sempre foi no mundo de startups. Então, eu sou investidor de startups, sou advisor em algumas startups, participo de palestras, mentorias, igual eu fiz no Startup Weekend. Então, já fazem mais de 5 anos que eu estou nesse ecossistema aí de empreendedorismo, inovação. Então, como a gente está sempre envolvido dentro do ecossistema, acho que é igual você, sempre aparecem novas oportunidades, né? E a Atlantic Hub nasceu de uma oportunidade de perceber que os empresários brasileiros estavam indo para Portugal. E aí nós criamos a Atlantic Hub para auxiliar as empresas que querem internacionalizar as suas empresas a partir de Portugal. Portugal, nos últimos anos, né, vem auxiliando os empresários, incentivando tributariamente, com recursos de financiamento a fundo perdido, para atrair empresários para Portugal. E com isso, com a facilidade da língua, de tudo, foram muitos brasileiros para lá, e não para trabalho, né, para trabalhar, ser um colaborador numa empresa, mas para montar um negócio mesmo, montar uma operação, para atender a Portugal e atender toda a Europa. Então, claro, a Atlantic Hub, ela foca exatamente isso, que a gente chama de soft landing, né? Que é um pouso tranquilo na Europa. Em vez de você pegar a sua empresa e já ir para a Alemanha, que vai ser uma mudança cultural, mudança de processos totalmente diferente do Brasil, você vai para Portugal, que já tem uma língua parecida, mas não é igual, a gente bate muito nisso. E até a burocracia também é um pouco parecido. Pô, que genial. E aí, então, esse pouso tranquilo, a empresa ela se sente um pouco mais, digamos assim, mais
no colo, né? Fala assim, ó, vem cá no colo que eu vou te ajudar aqui a descer para você não se esborrachar aí de uma vez, não é isso? É E verdade. é mais ou menos por aí, né? Me conta o seguinte, cara, você falou que surgiu, né, de uma startup, então foi de uma dor, possivelmente, né? De uma dor. E a gente, Exatamente. em startup, a gente fala muito isso, né? Vê lá qual que é a dor e tal. E como que vocês sentiram isso? Vocês viram o que estava acontecendo? A empresa estava entrando lá, tentando internacionalizar seu produto? Conta aí pra gente. Exatamente. E aí, voltando ao que eu falei de conexões, né? Para você ter uma ideia, a gente conheceu o primeiro sócio que a gente teve em Lima, no Peru. Então, eram brasileiros e portugueses que se encontraram em Lima, trocaram ideias, e aí, Que massa. um pouco mais para frente, alguns anos, vamos montar um negócio. E aí, montamos a Atlantic Hub junto com o sócio português. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, a gente comprou a parte do português, e hoje são só de 100% brasileiro, é uma empresa portuguesa, só que Tá. todos os sócios são brasileiros. Lá pode acontecer isso, só um parênteses aí, porque aqui no Brasil parece que tem que ser 51% tem que Uhum. ter brasileiro, né? Em Aliás, Portugal, em Portugal não, lá pode 100% de capital estrangeiro, até se você quiser, qualquer uma pessoa quiser abrir uma empresa sem ir para Portugal, é possível, porque através de procuração você consegue abrir uma empresa lá em Portugal, e o que é, até falando um pouco, você consegue, tem um programa chamado Empresa na Hora, você consegue abrir uma empresa realmente e faturar já em uma hora. Sério? Tipo a MEI daqui, mais ou menos, assim? É tipo a MEI faturando, né? Porque, às vezes você Não, tem um CNPJ, mas demora um pouco para faturar, né? não, eu sei, mas de qualquer forma, para faturar, você tem que fazer negócios, né? Isso. Você tem que produzir alguma coisa lá, né? A MEI também é a mesma coisa, mas eu queria essa relação, porque a MEI aqui hoje, você abre ela via internet, você já tira o CNPJ na hora, você já tem um CNPJ. Depois vem uma burocracia municipal, que é um saco isso também, sabe? Então, né, o governo federal fez um negócio legal que você abre o CNPJ. Aí, a hora que chega na cidade, cara, é complicado, demora mais do que qualquer coisa, é um saco até. Mas Você lá não em consegue Portugal, emitir a não. nota. Não. Lá você já tem a empresa e já consegue emitir a nota, né? Tanto lá também tem a federal, tudo isso, mas você já consegue. E o Pô, que é que legal que massa. você falou de problemas, né? Que também foi isso. O meu sócio, o Eduardo, ele mora em Portugal, ele mora em Lisboa. E ele já tinha falado, já tinha percebido que como vai muito brasileiro para lá, e não para trabalhar, mas vai para montar negócio, mas eles são aqueles empresários que acham que, eu tenho sucesso no Brasil, é só eu pegar, Replicar. levar o produto para lá, replicar, trocar algumas palavras que o português não são, que são diferentes, Sim. e eu vou ter sucesso. E não é isso. E teve muito brasileiro já que teve insucesso e voltou. Empresários com dinheiro, com tudo. A gente gosta muito de falar de um case, né, de uma fábrica de pão de queijo que foi para o norte de Portugal. É uma fábrica no Brasil, bem grande assim, né? E ele montou a sua fábrica em Portugal, conseguiu incentivos do governo para montar uma fábrica lá e entrar, vender pão de queijo em Portugal. Sim. O que acontece é que ele fez um business plan, todo planejado, bem bacana, só que o que acontece é que aqui no Brasil, a gente sempre come um pão de queijo tomando um café. Isso é meio que qualquer lugar do Brasil é isso, né? É um pão de queijo com um pão de queijo e um cafezinho. Perfeito. Só que em Portugal e na Europa, todo mundo toma café com doce, não toma café com salgado. Puta. Então, o que ele achava que estava, putz, é isso que vai dar certo, chegou lá, não era bem isso. Claro que ele não montou tudo e aí percebeu isso. No meio do andar da carruagem, ele percebeu isso. E aí ele teve que mudar bem o business plan. Hoje, pão de queijo é bem até famoso no Brasil. Isso já faz um tempo já, mas pão de queijo já é bem famoso. Mas ele teve que mudar todos os seus canais de venda, mudar as suas distribuições, mudar também o business plan, porque ele tinha um faturamento que ele tinha previsto e agora mudou. Então, mudou muito. Então, essas coisas o que a gente percebeu, e aí sim, a Atlantic Hub, ela nasce para essa dor do empresário brasileiro, né? Que nesse caso tem os costumes locais, né, que são, e a cultura que são bem distintos mesmo.
lá é Europa, cara, né? Aqui é tropical, é tudo diferente, né? E, Exatamente. pô, mas que bacana, é interessante esse negócio, né? Então o cara vai com muita sede e chega lá e fala, porra, não é bem isso, pensei que só o idioma ia resolver, É. né? E quando que surgiu? Faz 5 anos que você... A Atlantic Hub, a gente já está com ela fazem 3 anos já. Né? Ela já 5 anos que eu estou no ecossistema de startups, mas a Atlantic Hub já tem 3 anos já. Então Tá, eu sou o cara eu sou o responsável da parte comercial, né? Tenho o Eduardo Miguel, que é meu sócio, lá aqui em Lisboa, e o Benício e o Nelson, que a gente fica aqui no Brasil, né? Nós 3 ficamos no Brasil. tá. E nesse período agora da pandemia, o que aconteceu? Qual foi o impacto? Bacana. No primeiro momento, acho que como muitos, a gente ficou muito preocupado mesmo, e aí tem que estar, claro, primeiro no momento a saúde de todos, familiares, tudo isso, né? E também, como todos, o faturamento, né? Porque hoje Portugal está com as fronteiras fechadas, está com lockdown lá, o lockdown ele não é lockdown fechado, que você não pode sair de casa, então você pode sair para ir para o supermercado, tudo isso. E a gente ficou bastante preocupado. E aí teve alguns clientes que encerraram os serviços com a gente, porque o planejamento de tudo. Mas aí que teve um outro lado, que é até pelo um pouco de infelizmente, né, pensando como brasileiro, que veio muitos clientes e pessoas que querem sair do Brasil, que querem internacionalizar os seus negócios, assim que tiver abertura de Portugal, da Europa, já se mudar para lá, né? Então, são dois pontos e contrapontos, né? De das pessoas que querem e outras pessoas que, não, vamos esperar para ver o que é. Então, Por que você acha que há muita gente querendo sair? Eu vejo, e aí é um pouco do que os nossos clientes nos trazem, né? Se você for olhar, no passado já era um pouco disso, né? Muitos clientes, muitos não, mas uns 10% dos nossos clientes queriam sair do Brasil por causa de insegurança e essas outras coisas que tem no Brasil. Hoje, olhando assim, desse um mês, né? Claro que o período é muito pouco para ter uma conclusão grande, né? Mas pelo menos a primeira análise, bem superficial, de ver o que está acontecendo, seja na política, seja na parte da administração, a parte também de segurança que somou, e agora esses 10% de pessoas que eram insatisfeitas do Brasil, digamos assim, aumentou para uns 20 a 30%. Os outros ainda continuam de expansão, aumentar o faturamento, de expandir, porque não consegue técnico aqui, isso continua. Mas essa parte, esse pedaço de insatisfeitos aumentou, infelizmente. Infelizmente, o Brasil ainda ele carrega essa sina, né, digamos aí, desconfiança, né, da pessoa mesmo, do empresário não acreditar no país, a verdade é essa. Me diz uma coisa, Thiago, a maioria que tipo que é o cliente, esse cliente que vai para lá? Qual que é o perfil desses caras, já que, né, que atua com vocês aí e tal, né? Os empresários normalmente que vão, a grande maioria são que vê oportunidades, né? Lá em Portugal tem diversos incentivos de capital acessível do próprio governo. O primeiro momento que todo mundo vai atrás é um programa chamado Portugal 2020, que é um financiamento do governo, uma ajuda mesmo de financeira, que ele financia as empresas portuguesas. E assim como eu falei, qualquer um pode ter uma empresa em Portugal, então qualquer um pode ter acesso a esse financiamento. E o que é? Você faz um projeto e você, em 5 anos, quanto que você vai gerar de impostos, quanto que você vai contratar de pessoas, vai comprar máquinas. E aí você faz um planejamento para esses 5 anos e você recebe esse financiamento, que pode chegar até 1 milhão, aí depende muito de euros, né? Depende muito do seu projeto, pode até ser mais. E aí o que acontece? Ele te dá esse dinheiro, você tem 5 anos para pagar, 2 anos de carência, juros zero, total juros zero,
E depois, quando você começa a pagar no terceiro ano, Portugal ele vai fazer como se fosse uma auditoria no seu projeto. Então, ele vai ver se você está realmente produzindo, está gerando impostos, está vendo isso. E aí o que acontece? Se você atinge 15% a mais do que você planejou, ele te dá 70% a fundo perdido. Você só precisa pagar 30% do que você financiou. Então, essa ferramenta que eles usam de financiamento atrai muita gente, não só brasileiro, mas diversos outros, né? E aí tem outros atrativo. Com certeza. E aí tem outros também, como visto. Então, se eu tenho uma empresa aqui e quero montar minha empresa lá, tem um visto de empreendedor, chamado visto D2. Tem visto de startup, para quem quer montar uma startup e tem algo, MVP, que tem aderência com Portugal, você pode ter, e é fácil até de fazer essa requisição, é no próprio site de Portugal, você entra, chama Startup Visa, e aí se você tem um produto mesmo, um MVP, uma ideia que mude, que tem aderência com Portugal, ele te dá um chamado Startup Visa, que é um visto para empreendedor focado em startup. E com esse Startup Visa, você consegue também o Startup Voucher. O Startup Voucher é uma ajuda de custo que o governo dá para esse empreendedor, pelo menos ele ter até você ter o faturamento. E é tudo ligado a uma incubadora, tudo ligado ao governo. É um programa fantástico. Putz, genial. Olha aí, vocês que estão nos escutando aí, que têm interesse, né, em ampliar seu negócio, ou iniciar até, de repente, né, que não seja no Brasil, tá aqui, é para falar com o Thiago Matsumoto, gente, é óbvio, né, fala com esse cara que ele sabe todos os caminhos, através desse hub aí que ele já tem, né, já fazem isso há um tempo. A hora que eu te perguntei qual que era o perfil, Thiago, eu queria saber no sentido de indústria, comércio, serviço, legal. Sabe? Qual desse, né, qual que é o mais comum que vocês atendem? Nos últimos anos, né, Portugal virou eu acho que isso é jargão falar, mas ele virou um vale do silício da Europa. Mas aí o que eu falo de jargão é porque ele também incentivou muito a parte de tecnologia. Então, hoje, se você for olhar o melhor mercado para ir, e aí tem muitos clientes que são no setor de tecnologia, seja startups médias, seja empresas de software house, empresas de TI, empresas de data center. Esses são empresas que muitos nos procuram, e é o perfil que a gente analisa. E aí, se você for olhar, já fazem 3 anos que tem o Web Summit em Lisboa, né? Que é o maior evento de tecnologia do mundo, e até fica aí para vocês pesquisarem, né? Sempre em novembro, em Lisboa, e são 70 mil pessoas em 3 dias. É o maior evento de tecnologia, fora o South by South, que fica em Austin, nos Estados Unidos, né? Mas é um evento muito bacana. Para você ter uma ideia, em 2017, eu assisti a última palestra do Stephen Hawking vivo, logo depois que faleceu. Assisti palestra do Al Gore, e palestrantes muito bacanas, falando de tecnologia e inovação. É tudo presencial, é feira? É uma feira de 70 mil pessoas. Claro que agora ainda está essa incógnita, né, de como que vai ser novembro agora. Até então, o Web Summit, o governo fala que vai ter, mas a gente está aguardando aí como é que vai ter. E até a gente tem uma missão empresarial ao Web Summit. O ano passado a gente levou 200 empresários brasileiros para visitar o Web Summit e visitar diversas empresas lá em Portugal. Poxa, que legal. Realmente isso daí atrapalhou tudo, vai prorrogar um pouco, né? Como é que chama aquela a party, como é que é? Aquela que acontece em São Paulo, o Campus Party. Eles estão fazendo um negócio que eles estão prometendo aí ser o maior encontro online do mundo, né, cara? Assim, depois eu até te passo o link, se você não viu, que realmente esse evento deles é fantástico, né? Então, como eles fazem em várias partes do mundo, eles vão fazer, com essa pandemia, eles estão abortando todos esses presenciais e vão fazer um único, que acho que vai durar ali 3, 4 dias, mas reunindo, assim, cara,
trazendo os mais pesados mesmo, em palestras, workshop, o escambau, tudo online. Então, preparando uma plataforma extremamente parruda para aguentar todo, né, a transferência de dados aí, tal, né, de internet. E estão prometendo aí que vai ser, se não me engano, em julho ou agosto. Caramba, Uma coisa assim, que que vai legal. ser a mais Não estava fodona. sabendo. Eu vou ver se eu acho o link, e na hora que eu subir esse podcast para o YouTube, eu vou colocar lá no corpo do texto do YouTube, para que vocês que estão ouvindo também, fiquem atentos aí para esse negócio, que, cara, é uma coisa bacana, né? Campus Party, para mim, é um dos eventos muito bacanas de inovação e tecnologia. Eu já fui, acho que 4 vezes como mentor, palestrante lá. É onde tem aquelas internets super, ultra rápidas, as pessoas com acampadas lá. Acho que são 30 mil pessoas, eu acho. Não sei quanto que são. É muita gente. Um monte, um muita mar gente. de gente. E agora vai ser online. Então, imagina o tamanho do evento que vai ser. É muito bacana. Os GICs vão parar tudo, né, cara? Eles vão ficar conectados direto nesse evento aí. Depois eu coloco aqui embaixo, deve estar já aí, você pode dar uma olhada. Então, o que mais que eu quero ver contigo aí, cara? Me conta assim, o seguinte, eu tinha falado da tua idade aqui, falado não, né? Falado quantos anos você tem, não sei quantos anos, qual a tua idade? Conta pra gente aí, fala aí. Eu tenho 37 anos. Ah, então é japonês é foda, velho. Não, nem parece que tem 22, filha da mãe. Aí é o seguinte, cara, como que você foi parar nesse negócio aí, né? Porque a gente tem uma concepção assim de estuda, tira diploma, vai trabalhar para a empresa. Ainda existe essa bagaça, sabe? Existe esse negócio. Né? Então a gente conversa muito aqui. Hoje eu estava falando com o empreendedor Marcelo Salomão, puta do empreendedor. Ele não quis saber de ter carteira assinada nunca. O cara já foi vendendo picolé desde criancinha, sabe? Então já é empreendedor nato, né? Mas ainda a cultura da maioria é tirar diploma e trabalhar para os outros, né? É verdade. Me conta aí, como foi a tua vida profissional? Aí, um resumão aí para a gente te entender. Isso é bacana, viu? Até te falo que o que eu sou hoje veio do caminho que eu percorri. Mas eu vejo que eu fui formado, eu fiz engenharia elétrica, sou formado em engenharia elétrica, fiz pós-graduação MBA em gestão empresarial, mas até então, acho que 1/3 da minha carreira aí profissional, eu fui formado para ser corporativo. Eu fui engenheiro, fui gerente de engenharia, de lá eu fui gerente de vendas, marketing. Para mim, eu estava no caminho. Se você fosse perguntar para mim isso, acho que há 7 anos atrás, mais ou menos, até um pouco mais, eu ia ser um diretor, um presidente de uma empresa. Eu tinha esse caminho. Mas aí acho que por todos os caminhos, né, eu encontrei empreendedorismo, e o principal, eu vejo que eu entrei no ecossistema de startups. Acho que a partir do momento que eu entrei no ecossistema de startup, mudou muito a minha maneira de pensar. A empresa que eu trabalhava, ela tinha a possibilidade de investir em startups. E aí eu fiz um projeto para a empresa, tudo, mostrando o que é startup. E aí eu fui mostrar o projeto. Era um projeto que eu fiz pessoa para mostrar para o dono da empresa, né? E aí foi interessante que quando eu fui mostrar o projeto e falar, olha, dá para investir em startups, tudo, eu lembro que a cara dele foi exatamente a cara do meu pai, faz mais de 7 anos atrás, né? A cara do meu pai quando eu falei que ia trabalhar só com startups, né? Parecia que eu falei que ia ser um cantor de rock, sabe? Aquela coisa. Vocês não dá dinheiro, rapaz, larga muito ser bobo. Exatamente. E aí, a empresa não investiu, não foi dessa maneira, mas eu me senti assim, né? E aí eu comecei a investir em pessoa física. Você se sentiu altamente estimulado, né? Você vai lá com uma ideia e o cara dá aquela cara de paisagem para você. Isso. Não foi frio, ele fez aquela cara, legal, vamos ver, depois a gente vê isso, tudo. Aí cortou o tesão, né, velho? Cortou o tesão. Mas aí que foi interessante, porque a empresa não investiu, mas eu, Thiago, pessoa física, comecei a investir nas startups. E nesse momento eu tive 2 mentores que me ajudou muito a começar a investir, a começar a entrar no ecossistema de startup, né? Acho que ter mentor é o caminho, seja para startup, seja de pessoa, seja se você é corporativo, ter um mentor muda a sua vida. Exato. E o Benício, hoje que é meu sócio, e o João Kepler também, que é o maior investidor anjo hoje do Brasil,
me ajudou, me mentorou muito a entender o que é startup, me levou a diversos eventos. Eu lembro que a primeira reunião, o Benício me apresentou o Kepler, aí o Kepler me apresentou o Pierre Schurmann, e aí apresentou Camila Farani, me apresentou diversos isso logo no começo de investimento de startups, né? Só tubarão, né, meu? Só tubarão, só os sharks. E aí não tinha como eu não investir, né? Se a empresa não investiu, eu investi. Sim. E aí eu comecei a investir, claro que muito pouco. Te falo que a minha primeira startup que eu investi R$ 2.500 através de crowdfunding. Ok. Mas era uma startup já do portfólio dos investidores, tudo isso. E aí você começa investindo, começa a mentorar a startup, começa a palestrar, e aí foi crescendo. É o meio, né? Só para quem está nos ouvindo aí entender, o crowdfunding é um fundo coletivo, né? Do qual você participa, qualquer um pode falar, gostei do negócio que o cara está bolando aí, vou pôr tanto de grana, dependendo da proposta que ele está fazendo lá. Esse é o crowdfunding, né? E aí você começou assim, então, investindo assim. E hoje em dia tem bastante coisa. Se procurar aí na internet, tem centenas de milhares de ideias que estão precisando de gente que tem uma afinidade para poder ajudar financeiramente. Sim. E aí a gente estava conversando também hoje, você falou um negócio bem legal, Thiago, que é o seguinte, cara, olha só, você viveu no mundo para ser um cara corporativo, né, um executivo, né, de empresas, né, trabalhar para as corporações aí e tal. E seguir carreira, aquela coisa toda que a gente conhece, né. Eu também trabalhei muito assim, só que sempre foi sem registro, como eu não sei se eu mencionei aqui. Sempre foi na raça ali, sabe? Fazendo, não, vamos com esse projeto aqui, eu toco esse projeto, assumo a parada e vai. E você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, o meio que a gente está, né, também nos estimula a ser empreendedores, né? Como você mencionou aí, você estava no meio de uns tubarões, e o papo dos caras é papo reto, né, velho? Deve ser pragmático pra caramba. Ó, isso aqui é isso, dá, não dá, vamos, não vamos, né? Não tem brincadeirinha de paixão, né? Tem um negócio, deve ser punk, né, cara? É assim mesmo? É isso mesmo. Não só com eles, mas você vai conectando vários empreendedores, vários empresários, cada um negócios diferentes, projetos diferentes, ideias diferentes. E aí aquele bichinho que te pica assim para falando do empreendedorismo te falar, não, preciso ir. E aí tem um salto de fé, né? Também o salto de fé acho que é o mais difícil. Claro que eu tive um momento que eu fui desligado da empresa, né? E foi bem interessante, porque quando eu fui desligado, eu era gerente de vendas e marketing, uma outra empresa gigante até me chamou para ter um mesmo cargo de gerência, tudo. Só que eu já estava começando o empreendedorismo. E aí ou eu ia no garantido, ou eu ia para o incerto. E esse é um grande dilema de todo mundo, né, cara? Sabe? Tem que ser macho, né? Você que é mulher que está nos escutando também, você entende o que é isso, né? Você pode ser macho também, entre aspas, aí, sem nenhum tipo de machismo aqui falando, mas né, falar, cara, eu acredito, eu vou mesmo, né? Fé mesmo, eu vou tocar esse negócio. Quando eu falei há pouco aqui de ser pragmático e não ficar só na paixão, veja bem, não é só ficar na paixão que eu quis dizer, né? Porque você tem que ser apaixonado por negócio que você faz mesmo, né? Mas só na paixão não adianta nada, você tem que ser bem aceso ali. E esses caras aí, cara, que tem uma coisa assim que você lembra, né, dessas mentorias aí que te tocou assim, falou, pô, louco, cara, sabe assim, que você se lembra aí de... Uma das principais mentorias foi até junto com o Benício e com o Kepler, né, os dois meio que junto. Como eu estava investindo pouco, logo no começo bem, estava investindo tudo, e querendo ou não, o Benício e o Kepler poderiam, quanto mais investir, melhor para eles também, né? E eles chegaram para mim e falaram, olha, da onde esse dinheiro que você está investindo? Ele é seu? Você está fazendo as contas? Não é para investir tudo, sabe? Isso aí eu também me senti e aí até me senti mais confortável mesmo de estar com eles, porque não era aquele capitalista de falar, não, vamos pôr dinheiro, vai acreditar, sabe? De ser o humano mesmo, e falar, olha, o que é isso? Você sabe que tem, sabe? Mentorar mesmo, né? Entender, legal, ensinar.
dar devida atenção, né, meu, e preocupação com o negócio. Você sabe que eu tenho uma formação também, Thiago, na área de consultoria, né? Eu trabalhei na década de 90 em São Paulo, bem no mundo corporativo, aí na gema do negócio. Depois eu vim para o interior tal, e peguei ali, por acaso, caí no Sebrae, fazendo as consultorias de época que existia um projeto, um programa de incubadora de empresas. Tal. Hoje, incubadora já não é um nome mais comum, né? Já mudou, é hub, aceleradora, etc. E nessas consultorias, cara, eu lembro que é o seguinte, a consultoria, sempre o nome consultoria, ele teve alguma coisa assim meio pejorativa, sabe? Sempre existiu um negócio assim. Então, quando a gente fala, hoje, essa terminologia mentoria é muito legal, porque eu tenho visto, eu propriamente, né, através de você, sabe, de outros que vieram, através da Startup Weekend, né, esse processo todo, cara, que ela é muito mais branda, assim, é uma mentoria muito mais honesta, sincera, verdade, sabe, do que aquela quadrada, que a consultoria parece que pegava alguns métodos, né, assim, empacotados, né, e aplicava no cara, falou, ó, cara, faz isso daqui, meu, é isso aqui, segue essa cartilha aqui. E nas mentorias a gente vê que não é assim, cara, vê que a discussão é um conjunto, é uma soma, na verdade, né? É desse jeito mesmo que você sentiu? Não, eu já dei algumas palestras para mentores, né, que, para mim, mentor, eu tenho uma analogia que é perfeita, eu acho, assim, não é minha, mas várias pessoas usam, que é o mestre dos magos. Sabe aquele desenho lá, o Caverna do Dragão, que o mestre dos magos, ele faz a pergunta certa, mas não dá a resposta? O mentor é exatamente que legal. Estimula o cara a pensar. Ele estimula o cara a pensar. E falar, olha, eu conheço, eu já fiz esse caminho, e aconteceu isso, isso, isso. E aí cabe ao empreendedor seguir o que ele quer ou não quer. E aí eu falo que mentor não é consultor, o mentor não é coach, o mentor, ele é um mentor. Ele vai te ajudar a entender Sim. e conectar também, né? Porque coach e consultor, ele tem as metodologias para ter o seu sucesso, né? Para para atingir as metas. Atingir os objetivos, Atingir os objetivos. E o mentor, ele também atinge as metas, mas ele ajuda o empreendedor a pensar. Pensar, aí, esse que é o grande lance, né, cara? Exatamente. Estimular o cara a pensar, tirar conclusões e tal. Exatamente. E aí tem empreendedores e empreendedores. Tem uns que são cabeça dura e falam, não, é o que você falou de paixão, não, isso aqui eu sei que vai dar certo e vai, e você tá errado. E tem uns que também, e também tem o outro lado também. Tem uns que ouvem muito, porque mentor também não é Deus. Mentor não é o dono da razão. Mentor, ele já participou por isso, mas não quer dizer que tá 100% certo. Então tem que ter uma balança, né? Então, isso é super legal, né? A gente tem que compreender aí, sabe, que ninguém é sabedor de tudo, na verdade. Então, essa transparência foi uma coisa que eu senti muito dessas duas terminologias, consultoria, que eu trabalhei quase 10 anos aí, e a outra que é mentoria. Porra, cara, é um negócio completamente mais transparente, digamos assim, uma coisa mais honesta mesmo, né? Então, isso aproxima os dois e o fruto, com certeza, pode ser melhor, né? Bom, agora claro... Pode falar. Não, até para não dizer que a gente está falando mal do coach ou da consultoria, não é que é melhor mentoria. Que cada momento do empresário precisa de uma coisa e para cada meta precisa de algo, né? Então, tem que entender na verdade, tem momentos que precisa dos três. Precisa de um coach pessoal, precisa de um consultor para a empresa e precisa de uma mentoria mais de negócio, né? Matou a charada, cara, porque depende do momento mesmo, né? É exatamente isso. E a gente tem que estar com a cabeça aberta para poder receber e também para poder se doar, né, cara? Para poder ser... São dois caminhos aí, ida e volta, né? Cara, agora me diga o seguinte, velho. O que você está, assim, imaginando dessa pandemia? Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Porque todo mundo está discutindo aí o que vai ser depois de tudo isso, né? Então já teve até... A gente ouviu esses dias aí, assim, a nova normalidade, olha que coisa novo normal. O novo normal, né? O que você está vendo, assim, né, de consequência? Bacana. O que eu vejo, e até eu, como pessoa, para os meus negócios e para a minha vida pessoal, que eu penso? Eu acho que não dá para a gente ser guru e previsionar que vai acontecer isso ou aquilo,
sabe? Que vai ter uma cura, que não vai ter cura, que vai ter lockdown, que vai ter N coisas, porque são muitas variáveis, e principalmente são variáveis que a gente não sabe e não tem como prever, porque não tem números e não tem passado para isso. Então, o que eu estou fazendo, e fazendo muito sobre isso, é vendo cenários. Existem alguns cenários que são meio claros para isso. E não é previsão, é diferente disso, são cenários, e a partir do cenário, você constrói o como que vai ser a sua vida. E aí, o que eu vejo, são 4 cenários que tem. O primeiro, vai ser rápido. Vai ter uma vacina logo agora, vai ter um remédio, algo que vai ter uma solução para isso. Então, ele é rápido, até o final do ano, a gente já está normalidade. Está resolvida essa parada. Está resolvido isso. Então, você traça a sua meta, a sua vida, a sua empresa para isso. O segundo passo é uma coisa mais longa. O que a gente está hoje vai alongar e vai ser mais longo, vai ter um final, vai ter uma vacina, vai ter um remédio para isso, e vai ter... E aí, sim, você tem que alongar o seu caixa, vai ter que alongar um monte de coisa, a sua empresa, a sua vida pessoal para isso, porque ele é mais longo. Está dizendo uma inércia, uma possível inércia, assim. Você, né, ainda não é uma inércia. Claro, depois eu estou dizendo. É isso. Assim, E o terceiro cenário, terceiro cenário, aí sim é uma inércia, é um mega crash, é algo mesmo que teve do 1929, algo que teve uma ruptura, falências, diversas outras coisas. Isso se você for ver, é um dos cenários piores, mas pode acontecer, seja a médio prazo ou a curto prazo. Isso eu acho que então tem que prever. E aí, se isso acontecer, o que vai acontecer com a sua vida, com sua vida profissional, com a sua empresa? E o último cenário é o que você falou do novo normal. Vamos imaginar que vai ser assim, a gente vai ter que pôr máscara, a gente vai ter que ter 1 metro de distância, o novo normal é esse. Como que vai ser? Como que vai ser a sua empresa? Como que vai ser a sua vida? Como que vai ser? Então, se você for olhar, eu não fiz previsão. Eu não tenho previsão de bola de cristal para saber se vai ser isso. Mas é se colocar no lugar e pensar, fazer estratégias para, se isso acontecer, e se isso acontecer. É estar preparado para não ser surpreendido por algo que você não imaginou. Igual nós fomos surpreendidos pelo corona agora. Sim. Mas como não ser surpreendido num futuro próximo ou futuro distante? É se preparar. E é um pouco do que a gente, até puxando um pouco sardinha que a gente faz pela Atlantic Hub, é isso, né? E consultoria e mentoria. É preparar, é ter estratégias, é entender o que está acontecendo para se preparar e para ter sucesso, né? Enquanto ao mercado, assim, digamos, esse mercado que ainda existe, eu acho legal falar, porque você é um cara jovem, aceso, sabe, um cara fuçador aí, vamos chamar na linguagem nossa do interior aqui, né, que procura e tal. Como que você vê, assim, que nesse contexto, nesse cenário que você pintou, que é o seguinte, não é mais a mesma coisa, né? O grande lance é esse, não vai ser, já não é e não vai ser a mesma coisa que antes. Então, o jovem que tinha aquela ideia, né, aquele foco ainda existente, que eu acho uma merda no país, mas ainda é assim, do tirar o diplominha, sabe, estudar numa faculdadezinha, tudo ia mesmo, sabe, porque ele está sendo preparado. Nada contra, viu, você aí que é de faculdade, professor, não é nada disso, mas é o sistemão ainda, sabe, dessa forma industrial. Então, que já está sendo impactado e vai, cara, arregaçar cada vez mais. Eu estou vendo muitos empresários, amigos meus, eles não estão pedindo mais diploma, cara, para os caras trabalharem com eles. Não estão, Thiago. Sabe, eles falam assim, cara, a última coisa que eu quero, o cara sabendo ler já está interessante. E se souber ler demais, ele está contratado, sabe? Se souber ler, já está contratado. Então, os caras estão preocupados com outro negócio, né? Não com o hard skill, né? Com o soft skills, né? Sim. Então, nesse contexto aí, e nesse quadro que você enxerga, né, bem pintado aí até, como que você acha? Que dica que você daria para os jovens, né, assim, para essa moçada que está entrando no mercado de trabalho, ou está se preparando para ir para o mercado? Qual que é o recado que você daria, Thiago? Pô, bacana. Vou até estimular mais o meu cérebro, pensar qual o recado que eu daria para se fosse eu agora com 18 anos, com 20 anos,
entrando. O que eu vejo é que hoje, cada vez mais, todo mundo sabe tudo. Hoje, se você olha, e é por isso que tem os haters, é por isso que tem... Todo mundo entende de tudo. Todo mundo sabe como constrói um respirador, todo mundo sabe o que é a política, todo mundo sabe tudo. Só que, na verdade, se você for olhar por causa dessa massificação, todo mundo sabe tudo, mas raso, né? Então, Ok. para a pessoa que é jovem hoje, é usar mesmo essa coisa de fuçar, de fuçador mesmo, e usar para uma carreira que você tem, seja ela empreendedora ou seja ela Sim. corporativa. Porque, como você falou, não vai ser exatamente o hard skill que vai determinar se você for um colaborador que vai ser o soft skill. Só que o soft skills é algo de fuçador mesmo. É algo para a pessoa que entende, que fuça, que saiba, que tenha E é, uma horizontalidade de entendimento, né? De entender de negócio, entender de marketing, entender de área técnica. E o empreendedor também, né? O empresário também tem que ter isso, né? Falando em empresário, o que eu vejo que o Corona ele acelerou a transformação digital. Até então, os empresários falaram: vamos deixar um pouco mais para frente, daqui a pouco a gente vê essa parte de mídia exato, digital, os deliveries, depois a gente vê isso. E aí, não, exato. acelerou. E assim É como agora, né? Tipo assim, é cara, se agora. fizer agora, você tá no full, né, meu? Uhum. E a educação também vai mudar, tá mudando bastante, né? Então a É, gente não sabe os frutos que vão ter desse momento lá na frente, né? Então, agora, novamente, é um cenário. na educação, né, tem um negócio legal que é a diferença de você tratar uma aula expositiva, que sempre foi, né, aí você querer transferir a aula expositiva para uma câmerazinha, como a gente está falando Uhum, aqui, né? uhum. Cara, não é mais assim, o mundo é outro. O ambiente virtual de aprendizagem, olha, o ambiente é outro. É Então, a verdade. tratativa do ambiente é outro, então o método tem que ser outro também, né? Então, isso é uma Perfeito. coisa que não tem como você falar, vou fazer expositiva lá. Agora, diz o seguinte aí, cara, você é antenado em tecnologia, que eu sei, meu, você gosta pra caramba. O que você viu ou está vendo de tecnologia que existente, real, que já está, que você acha assim, fala, pô, essa é massa, né? Essa eu gostei, porque isso. Tem alguma coisa aí que você. Eu acho que, novamente, até agora não tem assim nada assim falando, mas eu vejo que cada vez mais as startups estão para resolver problema. E aí Né? misturar o blockchain com tudo, com a parte de inteligência artificial, tudo isso, eu acho que cada vez Blockchain, mais. só para sintonizar a galera, e blockchain é aquele lance lá da criptomoeda, sabe? E Eu não sei como é que chama isso daí, uma ferramenta, eu não é sei o uma que é o mecanismo, criptomoeda, o é que Bitcoin, né? ele garante essas transações de Bitcoin. Vai, que mais aí? E Que mais? E aí, vou até falando um pouco de blockchain, né? Que blockchain tá meio que na moda. Blockchain, o Bitcoin. Agora não, porque mudou bastante. Mas outro dia eu vi uma startup que chamava CryptoCatty, de gatinhos de criptomoeda. Então ele era uma moeda virtual que vale Sim. dinheiro, assim como o Bitcoin, Ethereum, diversas outras. Só que ele era um bichinho, só que ele é um bichinho virtual, assim como o Olha, Tamagotchi, aquele antigo. sim, E sim, aí, cada bichinho ele é mais valioso e menos valioso, e você consegue meio que evoluir ele como se fosse um Pokémon. E sim. você consegue cruzar, e é coisa de louco mesmo. E aí você consegue cruzar o seu Kitty, né, o gatinho, com outros e gerar novas moedas. Então a mineração, e o blockchain vai falar muito sobre isso, né? O Bitcoin tem a mineração. Então a mineração também vem do cruzamento disso. E aí tem Louco, cara. a cotação dele, se eu não me engano, ele é mais baixo bem mais baixo que o Bitcoin. Mas o que ele faz? Isso que é legal. Ele uniu o Bitcoin, uma moeda virtual, não é o Bitcoin, mas o conceito de criptomoeda, né? O gamificação Sim. e também a parte de rede social. Então, isso eu acho que cada vez mais vai acontecer, de juntar tecnologias para ganhar dinheiro, né? Claro, não. A gente
que me desculpem aí, né, os comunistas e socialistas e tal, mas, cara, o mundo é capitalista, velho. É assim, cara, não tem jeito. Se produziu, e as pessoas produzem, uns mais, outros menos, e é duro ser igual isso daí, né? Você pegar e dividir tudo, né? Mas esse é um assunto que eu não quero entrar mesmo, que eu acho extremamente chato, né? E o legal é isso, cara, da gente pensar sempre em soluções, né? Que é o caso nosso, que trabalhamos aí com startups e tal, para resolver problema, né, cara? Pra, realmente. Agora eu fiquei preocupado com o negócio, eu vou até ver, preocupado no bom sentido, tá? Porque a minha neta e meu neto outro dia estavam brincando com o negócio, olha, ele evoluiu, eu escutei minha neta pedir dinheiro pro meu genro, né? Vai dar dinheiro aí, para quê? Para comprar um negócio. Eu quero ver se não é isso aí, viu, meu? Esse joguinho, cara. Ela já estava, e olha que barato, ela já estava viajando, porque ela falou, pô, eu colocando tanto aqui, eu posso ter tanto, não sei o quê. Ela, olha a cabeça já como é que estava, né? Como é que chama isso daí? CryptoKitty, de gato, né? Cripto de criptomoeda e Kitty de gato. Isso é muito legal. bacana, até me veio um insight aqui, Cássio. É sobrinha, né? Você falou, né? Neta, meu velho, tô velhinho já. Minha neta. Quantos anos? 8. Então, elas são a nativa digital, nasceu depois de 2010. E aí você, que está nos ouvindo, que quer ser um colaborador ou que quer montar uma empresa, como chama a sua neta, Cássio? Vitória. Vitória. A Vitória vai ser a sua cliente, vai ser a consumidora do seu produto, do produto que você vai trabalhar na empresa ou de uma empresa que você vai ter. Como que você vai atender essa criança que daqui a pouco vai virar um jovem, vai virar um adulto? Como que você vai atender essa pessoa? De que maneira? Sim. Ela é nativa digital, já nasceu com celular, já nasceu com Netflix, já nasceu com tudo. E aí, você acha que a gente acha que vai conseguir atender do mais do mesmo que a gente sempre faz hoje com a educação, com o que a gente tem de meios de pagamento, de tudo? Vai ser diferente. Então, e aí voltando para aquilo que você falou de fuçador, tem que imaginar, tem que entender e tem que fuçar para atingir esse público, né? Putz, que legal, cara. Olha que bacana. Já dá um resumo isso daí, que é uma pandemia no momento desse, né? O isolamento que força as pessoas a usarem realmente os meios, as tecnologias de comunicação e informação, e a geração que está aí, que é digital, cara. Então, quer dizer, está tudo propício, né? Mais uma vez, não querendo prever futuro, você tem razão nisso, ninguém pode prever mesmo, mas o cenário é esse, cara. Então, como que você... É só olhar para esse cenário e ver que você tem que se adaptar mesmo, cara. Não tem jeito, velho. Não é isso, Thiago? Exatamente. Também falam que de tempos em tempos a humanidade enfrenta um grande evento. Então teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e agora é o Corona. Eu acho que esse momento também é um ponto, um checkpoint na humanidade para falar, olha, antes do Covid e pós-Covid. Sim. E aí fica aquela coisa que eu vejo que também acontece, os saudosistas, né? Ah, mas no tempo lá era bom, era assim, vamos manter. Então, você vai ser o pré-Covid ou pós-Covid? Então, acho que fica essa pergunta aí para você, né? Quer ficar nessa de lamentação? Antigamente era bom? Fica, né? Cada um na sua. Tiagão, ó, a gente já chegou aqui, cara, quase nos 50 minutos já. Você vê como é foda, né? A gente vai batendo papo, se deixar, a coisa evolui, um assunto puxa o outro e vamos embora, né? Mas eu queria deixar para outra oportunidade a gente falar de mais coisas, viu, cara? Porque senão a gente acaba esticando muito, né? E pode ser cansativo para as pessoas que estão ouvindo, aí vocês aí que estão nos ouvindo. Então, cara, quero finalizar aqui, mas agradecer assim, de montão já, você dedicar essa 1 horinha aqui com a gente, né, para bater esse papo e compartilhar todas as suas experiências, né, e essa riqueza de conhecimento, viu, Thiago? Obrigado demais, cara, de coração. Eu que agradeço, Cássio. Confesso que no primeiro momento eu me perguntei, não, o que eu vou falar, qual é o tema, né? A gente sempre acha que tem que ter um roteiro, e eu lembro que logo na primeira conversa que a gente teve sobre o podcast, não, deixa comigo que vai ser algo leve, a gente vai falar de bastante assuntos pesados, digamos assim, assuntos não é raso, o assunto que a gente tratou aqui, mas foi muito leve, foi um bate-papo mesmo aqui, me senti muito bem, e obrigado pelo convite.
Depois, deixar os meus contatos aqui, já deve estar aqui embaixo. E pode contar comigo, e parabéns, Cássio. Acho que esse é o principal, né? É poder transmitir o conhecimento de diversas pessoas, conectar as pessoas, e você que está nos ouvindo, pensar mesmo. Eu estou em São Paulo, a gente se conheceu já fazem, acho que, 6 meses, mais ou menos, né? E foi no evento, e foi numa oportunidade que a gente teve, um amigo em comum, o Altino, nos convidou, nos conectou. E qual a oportunidade que você está deixando passar, né? Então, acho que é exatamente isso. E pensar no futuro aí. Obrigado, Cássio. Sim. Valeu, Thiago. E esses eventos que o Thiago se referiu, que a gente se conheceu, a energia, pessoal, é tão boa, é tão forte, cara, que o laço ele fica amarradinho, cara. É porque a gente se diverte, a gente discute coisas legais. Então, se você tiver oportunidade de se unir às comunidades que tem, aqui nós lançamos a Hell Valley, aqui, não é de ninguém, sabe? A Hell Valley é de todo mundo, né? E outras mais, essas startups weekend que acontece, Walk Together, movimentos de network, cara, mas vai de coração aberto, né? Porque os frutos vêm mesmo, né? Você está vendo que eu estou conversando com um cara aqui, que daqui a pouco já vai ganhar o mundo, com certeza, que é o Thiagão. Pô, e é conexão, velho, é amigo, a gente é coração aberto, não tem conversa. Que fique aí de inspiração para vocês todos que estão nos ouvindo aí, beleza? Obrigado mais uma vez, Thiagão. Vamos finalizar. Pessoal, eu sou Cássio Bettini, compartilhando assuntos sobre tecnologia, inovação, comportamento e tudo mais que a gente adora. Falou, até a próxima, gente.